Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quarta-feira, as leituras falam pra gente que Deus nos criou para a liberdade, né? A verdadeira liberdade consiste em deixá-lo agir em nossa vida. Ele é o que nos torna verdadeiramente livres. Então, a primeira leitura de hoje está em Daniel, capítulo 3, versículo 14 a 20, depois o versículo 24, depois o versículo 49, depois o versículo 91 a 92 e depois o versículo 95. Daniel, capítulo 3, versículo 14 a 20, depois o versículo 24, depois o versículo 49, depois o versículo 91 a 92 e depois o versículo 95. Naqueles dias, o rei Nabucodonosor tomou a palavra e disse: É verdade, Sidraque, Mesaque e Abedênego, que não prestais culto a meus deuses, e não adorais a estátua de outro que mandei erguer? E agora, quando ouvirdes tocar trombeta, flauta, cítara, harpa, saltério e gaitas, e toda espécie de instrumentos, estáis prontos a prostrar-vos e adorar-vos a estátua que mandei fazer? Mas se não fizerdes adoração, no mesmo instante sereis atirados na fornalha de fogo ardente, qual é o Deus que poderá libertar-vos de minhas mãos? Sidraque, Misaque e Abedênego responderam ao rei Nabucodonosor: Não há necessidade de te respondermos sobre isso. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó rei. Mas se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que nós não prestaremos culto a teus deuses e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandaste fazer. A estas palavras, Nabucodonosor encheu-se de cólera contra Sidraque, Misaque e Abedênego, e a ponto de se alterar a expressão do rosto. Deu ordem para acender a fornalha com 7 vezes mais fogo que de costume. Encarregou os soldados mais fortes do exército para amarrarem Sidraque, Misaque e Abedênego e os lançarem na fornalha do fogo ardente. Os 3 jovens andavam de cá para lá, no meio das chamas, entoando hinos a Deus e bendizendo ao Senhor. Mas o anjo do Senhor tinha descido simultaneamente na fornalha para junto de Azarias e seus companheiros. O rei Nabucodonosor, tomado de pasmo, levantou-se apressadamente e perguntou a seus ministros: Porventura, não lançamos 3 homens bem amarrados no meio do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei, mas eu estou vendo 4 homens andando livremente no meio do fogo, sem sofrerem nenhum mal, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao de um filho de Deus. Exclamou Nabucodonosor: Bendito seja Deus de Sidraque, Misaque e Abedênego, que enviou seu anjo e libertou seus servos, que puseram nele sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar suas vidas a servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, né, que Sidraque, Misaque, né, e Abedênego depositaram a sua confiança em Deus, né? O rei Nabucodonosor estava repreendendo eles, né, pelo fato deles não estarem adorando ao Deus dele, né? E aí ele acabou condenando os 2 à morte, né, na fornalha do fogo. E aí eles disseram: não, a gente prefere ser condenado na fornalha do fogo do que adorar ao seu Deus. Nós confiamos no nosso Deus. E se ele quiser nos salvar, ele vai nos salvar. E aí Deus manda um anjo, né, para proteger, né, Sidraque, Misaque e Abedênego, né, e aí os 3 acabam sendo salvos, né, da fornalha do fogo, né? Então, do mesmo jeito que Sidraque, Misaque e Abedênego confiaram em Deus, depositaram sua confiança nele, nós também devemos depositar a nossa confiança em Deus, porque ele nunca nos desampara, ele sempre está conosco, ele nos ajuda a superar todas as dificuldades, os obstáculos, como eu sempre falo aqui, tá certo? Então, basta que a gente tenha confiança e tenha fé, porque ele está sempre ao nosso lado. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está
em João capítulo 8, versículo 31 a 42. João capítulo 8, versículo 31 a 42. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. E responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, um homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai, que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então, hoje no Evangelho, Jesus ele convida os judeus que creram nele a manter-se fiéis, né? Pois ainda eles continuam tão fechados, né, nas suas instituições e tradições, que têm dificuldades de aceitar o Filho de Deus, né, que veio justamente para cumprir o que a lei e os profetas anunciaram a seu respeito. Então o debate se desenrola aqui no Evangelho hoje em 3 momentos, né? Primeiro, os judeus, né, eles falam que são da descendência de Abraão e nunca foram escravos de ninguém. Jesus responde, né, que eles são escravos do pecado, de querer matá-lo, porque a palavra dele não penetrou nesses judeus. Né? No segundo, Jesus nega que são filhos de Abraão, pois eles não fazem as obras de Abraão, né? Mas eles querem matá-lo por dizer a verdade a eles, né? E no terceiro momento, né, os judeus afirmam ter a Deus por pai. E aí Jesus contesta, né? Se isso fosse verdade, deveriam amar também aquele que vem do pai e volta ao pai, que é ele próprio, né? Então, que a gente realmente possa refletir sobre isso e que nós realmente possamos fazer a vontade de Deus, né? Acolher a seu filho, né? Colocar em prática, né, tudo o que ele nos diz, tá certo? Né? Então, que a gente realmente possa fazer as obras de Deus na nossa vida, né? Que as palavras de Jesus penetrem no nosso coração e que nós a coloquemos em prática, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.